Olá, você está no Super Aulas de Português. Eu sou a professora Paula Madeira e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre poema e poesia. Você sabe qual é a diferença entre poema e poesia? Vamos ver agora? Poesia é a própria forma de arte, podendo ser expressa pelas esculturas, pinturas, trabalhos manuais, fotografias, músicas e textos. Poesia é o que desperta sentimento. Se alguma coisa te despertou sentimento, isso é poesia. O pôr do sol. Se o pôr do sol te desperta sentimentos, isso é poesia. Você já ouviu aquela frase? O pôr do sol é uma poesia. Se ao observar a lua você tem sentimentos, isso também é uma poesia. Não que o poema não desperte sentimentos, mas a poesia, ela tem esta questão envolvida nela. A poesia vai expressar sentimentos, então ela é a própria forma de arte. Ela pode ser expressa por qualquer elemento que te cause sentimento. Já o poema é diferente. O poema também causa sentimento, mas o poema, ele é uma obra em verso. E o poema tem uma estrutura fixa que deve ser obedecida. Os poemas, eles podem rimar ou não e geralmente fazem uso de figuras de linguagem, recursos estilísticos que oferecem maior ênfase à comunicação. Para escrever um poema, nós precisamos pensar em figuras de linguagem, nós precisamos pensar em recursos linguísticos, nós precisamos dar ênfase à comunicação para transmitir em forma de verso os nossos sentimentos. Aqui eu trouxe um poeta gaúcho, que é o Mário Quintana, que com certeza vocês conhecem, e eu trouxe o Poeminho do Contra, um poema dele. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Embora seja formada por apenas 4 versos, esta é uma das composições mais lindas e populares do Mário Quintana, para vocês verem que não precisa ter muitos versos, ele tende a obedecer uma forma que esteja separada em versos, que esteja separado em estrofes, e aqui nós temos um poema curto formado por apenas 4 versos. Agora vamos ver um poema que é o soneto. Como que o soneto é organizado e por que ele é considerado poema? Soneto é um tipo de poema que possui uma estrutura fixa. Se não obedecer à estrutura que nós vamos ver a seguir, ele não pode ser classificado como um soneto, mas ele pode ser classificado como um poema. Soneto da Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Aqui nós temos um soneto do Vinícius de Moraes. Eu vou ler com vocês. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Este lindo soneto, ele tem uma estrutura fixa. Vamos ver qual é essa estrutura. O soneto é um tipo de poema que possui uma estrutura fixa, como nós já falamos. Ele contém 4 estrofes com 14 versos. A estrofe é formada por um conjunto de versos. Então, aqui, observem, se fala que nós temos 4 estrofes. Nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes, com 14 versos. Aqui nós temos 14 versos divididos em 4 estrofes. Só que as 2 primeiras estrofes, elas são chamadas de quartetos, porque as 2 primeiras têm 4 versos em cada uma, como vocês podem observar, 1, 2, 3, 4. E na segunda estrofe também nós temos 4 versos. Já as 2 últimas estrofes são chamadas de tercetos,
porque elas têm 3 versos em cada uma. As duas últimas estrofes, tercetos, porque elas têm 3 versos em cada uma. Então, o soneto, em sua estrutura fixa, é dividido em 4 estrofes, que tem de ter 14 versos. As duas primeiras estrofes são chamadas de quartetos, porque elas têm 4 versos, e as duas últimas estrofes são chamadas de tercetos, porque elas têm 3 versos. Se não estiver a estrutura fixa, ele não pode ser chamado de soneto. Espero que vocês tenham gostado, eu fiz com muito amor. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras. Obrigada por assistir até o final. Se este vídeo fez sentido para vocês, apoie, compartilhe, vamos democratizar o conhecimento.